aprendemos ou ouvimos a palavra de Deus. Por isso, este é o momento em que juntos aqui ouviremos aquilo que Deus tem a nos dizer no dia de hoje. Quero agradecer imensamente pela oportunidade que foi concedido para poder ministrar hoje a palavra de Deus. Antes do mais, vamos orar. Oremos. Santo Deus, eterno Criador, Tu que criaste os céus, a terra e tudo que nela existe, Tu que criaste o homem, a sua imagem e semelhança para que possa Te adorar. Senhor, na Sua presença nos colocamos neste momento, nós, indignos diante da Sua presença, pedimos primeiramente que o Senhor possa perdoar nossos pecados e que o Senhor possa me usar neste momento para que eu possa transmitir Sua palavra. Ajuda-me, Pai, ajuda-nos não só a transmitir, como também aos ouvintes para que possam ouvir e que juntos sejamos praticantes da Sua palavra. Pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos aprender um pouco do que Jesus falou num dia quando esteve no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7 é continuação da mensagem que Jesus dá no monte, quando ele começa a falar das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Jesus deu vários ensinamentos de como as pessoas deviam se portar como cristãos, como as pessoas deviam ser como cristãos, como aqueles que servem a Deus. Ele chega no capítulo 7, ainda no monte, falando ainda de como nós devemos ser como cristãos. E ele, no capítulo 7, versículo 15, ele começa a dar o ensinamento seguindo a mesma ordem. Mas ele aqui, no capítulo 7, vai falar de algo que eu gostaria aqui de podermos partilhar hoje. Mateus capítulo 7, versículo 15. Diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, aqui como disse, está ainda no Sermão do Monte, falando com o seu povo. E enquanto Jesus fala com o seu povo, ele endereça esta palavra. E eu quero aqui tirar a mensagem como nosso tema de hoje. O fruto demonstra o que há dentro de você. O fruto demonstra o que há dentro de você. Então, o fruto é que demonstra aquilo que existe dentro de nós. Nós não saberíamos o que é uma laranja se não tivéssemos o seu fruto. Só pela laranjeira é difícil identificar o fruto, porque a planta da laranjeira e a planta do limoeiro são semelhantes. É semelhante a folha da laranjeira e a folha do limoeiro. Podemos só identificar com muita facilidade através dos frutos. Então, o fruto demonstra o que há dentro de você. O que há dentro de nós é conhecido não simplesmente pela presença nossa, mas pelo fruto que a gente dá. O livro de Mateus, ele é um dos livros mais organizados. Ele começa, por exemplo, aqui falando do Sermão do Monte. Ele vai sequenciando. Os eventos em Mateus são bem sequenciados. Quando fala de parábolas, são só parábolas. Quando ele fala do sermão profético sobre a vinda de Jesus, são só questão do sermão profético. Então, é um dos evangelhos muito bem estruturados. Irmãos, eu escolho este tema porque
nunca houve tanto falso profeta como há no dia de hoje. Nunca se ouviu muito mau ensinamento como se ouve nos nossos dias. Com o crescimento do cristianismo, com o crescimento da fé, crescem também aqueles que tentam ao máximo inviabilizar este mesmo evangelho. Cresce também o número de pessoas que desviam o povo de Deus. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Precisamos estar atentos à nossa própria alma. Porque se nós acompanharmos apenas a mensagem sem cuidado, nós mesmos corremos o risco de ser desviados. Jesus começa a falar de falso profeta e ele diz que eles são vestidos como ovelhas. Eles aparecem como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Ou seja, a aparência é uma coisa, mas o que está dentro é outra coisa. Eles aparecem de uma maneira transfigurada. Parece uma coisa, mas no interior é outra. E Jesus então, alertando o povo quanto aos falsos profetas, quanto aos falsos ensinadores, ele não diz para a gente medir ou conhecê-los através da sua tonalidade de voz. Ele não diz que a gente iria conhecer através da mensagem apenas, mas ele diz que a gente iria conhecer pelos frutos que eles iriam dar. É pelos frutos que se conhece uma árvore. É pelos frutos também que a gente sabe aquilo que há dentro de nós. Então ele diz que eles apresentavam-se como ovelhas, mas interiormente eram lobos devoradores. E ele diz que é pelos frutos que a gente iria conhecê-los. Jesus diz que uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E nem uma árvore má produzir bom fruto. Não pode haver contradição. Se é bom, vai dar bom fruto. Se é mau, vai dar mau fruto. Então, o falso profeta, o falso ensinador, ele iria apresentar frutos maus. E aqueles que ensinavam bem, eles apresentariam frutos bons. E ele diz que a gente conheceria, mais uma vez, através dos frutos. No tempo de Jesus, existiam pessoas também que eram falsas. Jesus viveu no tempo dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, e eles muitas vezes desviavam o povo. E Jesus vai mostrar que eles desviavam o povo, não simplesmente pela aparência, não pela vestimenta, mas através dos frutos que eles apresentavam. Por isso que nós precisamos ou eles precisavam de ter cuidado quanto aos falsos profetas, aos falsos ensinadores. Só que aqui a mensagem não é simplesmente sobre falso profeta, é também sobre nós mesmos. Não apenas estamos aqui para identificar o fruto de um falso, como também devemos identificar nossos frutos. Porque todo mundo julga os outros como falsos. É fácil olhar para alguém de longe e dizer fulano é falso. Fulano não ensina a verdade. Mas muitas vezes esquecemos a nós mesmos examinar o nosso próprio interior, examinar a nossa própria vida. Como é que a gente é? Como é que a gente procede? Quais são os nossos frutos? Nós, como cristãos, somos ordenados a dar bom fruto. O bom fruto deve ser aquilo que a gente apresenta, nossa vida, nossa postura, nossa maneira de viver. Nós devemos dar bons frutos. Bom fruto é quando a gente fala e fala coisa que convém. Bom fruto é quando a gente sabe perdoar alguém. Bom fruto é quando alguém nos ofende e mesmo assim nós não retribuímos de uma maneira errada para aquela pessoa. E nós precisamos dar bom fruto. O fruto é o que determina o que há na árvore. Não é folha que determina o tipo de árvore. Existem folhas semelhantes, existem plantas semelhantes, mas o que diferencia uma coisa da outra é o seu fruto. É impossível a gente ter dificuldade de diferenciar um limão de uma laranja. Por quê? O fruto revela
o que realmente é. Irmãos, nós precisamos produzir bom fruto. Quando João Batista começou o ministério, as pessoas iam ser batizadas, ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. A gente precisa produzir frutos dignos diante de Deus. Nosso fruto determina aquilo que há dentro de nós. Se nossa vida, a gente diz que é uma vida transformada, não é apenas por palavras que a gente pode determinar que nossa vida é transformada. Não é apenas pela aparência que a gente pode dizer que nossa vida é transformada. É pelos frutos que nós damos que determinamos se realmente somos transformados ou não. Se nós somos cristãos ou não, não determinamos isso pela frequência da igreja. Determinamos isso pelo fruto que a gente dá no trabalho, pelo fruto que a gente dá na escola, pelo fruto que a gente dá onde quer que a gente está. Quando estamos sozinhos, qual é o fruto que a gente apresenta? Quando estamos aqui reunidos todos, é fácil apresentar bom fruto. É fácil falar bem, é fácil comportar-se bem. Mas qual é o fruto quando estamos fora dos irmãos? Qual é o fruto que a gente apresenta distante dos outros? Quando estamos sós, qual é a palavra, qual é a expressão que a gente dá quando alguém nos ofende lá fora? Isto é que é fruto que a gente demonstra. Jesus diz, a boca fala o que está cheio o coração. É o que está cheio no coração que a boca vai falar. É o que está cheio dentro de nós que nós vamos apresentar. O fruto revela o que existe dentro. O fruto não revela o que existe fora. A aparência pode nos enganar, mas o fruto nunca vai nos enganar. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Assim como uma árvore má não pode produzir frutos maus. Nós precisamos identificar o fruto que a gente dá. A maneira como falamos lá fora determina o nosso fruto. A maneira como nos comportamos determina o nosso fruto. E Deus espera de nós bons frutos. Deus espera de nós frutos de arrependimento, frutos de santidade, frutos que revelam o caráter de Deus. Frutos que demonstram que nós somos verdadeiramente transformados. Frutos que demonstram a presença de Deus na nossa vida. O que vai fazer diferença lá fora não é a quantidade de palavras que a gente usa, não é a quantidade de palavras que a gente fala, é o fruto que nós demonstramos diante das pessoas. O nosso cuidado para com os santos, o nosso cuidado para as pessoas lá fora, a nossa maneira de tratá-las, nossa vida, nossa conduta, é isso que vai demonstrar, é isso que vai revelar o que existe dentro de nós. Quando Jesus fala aqui dos falsos profetas, e ele diz para que a gente possa determiná-los pelo fruto. Como disse, ele não só está dirigindo isto apenas para falsos profetas. Eu, pelo menos hoje, estou a aplicar isto a cada um de nós. Nossa vida deve revelar a imagem, a essência de Deus. O que está dentro de nós deve revelar aquilo que há em Deus, aquilo que é a vida transformada por Cristo. Jesus diz em Mateus 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Toda vara que não produz bom fruto, toda árvore que não produz frutos será cortada. Nós precisamos produzir frutos bons diante de Deus. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz que os frutos da carne são conhecidos. Os frutos do Espírito são o amor, mansidão, amabilidade, perdão, a perseverança. Então nós precisamos produzir frutos dignos diante de Deus. E uma das coisas muito interessantes é que Jesus não pede a gente fazer algo que ele não fez. Jesus não pede para a gente viver uma vida que ele mesmo não viveu. Ele viveu uma vida santa, por isso que nós devemos viver uma vida santa. Quando a gente vive uma vida transformada, nós não apenas vivemos nossa vida, vivemos uma vida refletindo a vida de Cristo. Então Jesus não pede uma coisa que ele mesmo não viveu.
Jesus não pede a gente fazer uma coisa que Ele mesmo não fez. Jesus não nos impõe um trabalho, uma tarefa que é difícil, que Ele mesmo não tenha suportado, que Ele mesmo não tenha enfrentado. Então nós precisamos produzir bons frutos. Nós precisamos fazer com que o que existe dentro de nós seja coisa boa. E a gente não vai produzir bom fruto se não estivermos em Cristo Jesus. Nós só iremos produzir frutos bons. Nós só iremos produzir frutos dignos diante de Deus se nós estivermos em Cristo Jesus. Se nossa vida estiver em Cristo Jesus. Afinal de contas, Jesus é bom, Jesus é santo, Jesus é manso. E nós só podemos ter estas qualidades se estivermos em Cristo Jesus. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Nós não podemos oferecer aquilo que nós mesmos não temos. Precisamos ter Deus dentro de nós. Deus que tem todos esses atributos. Deus que tem todas essas qualidades. Precisa habitar dentro de nós para que possamos ter a capacidade de perdoar. Para que a gente tenha a capacidade de falar o bem, de viver uma vida digna diante de Deus, é preciso que permitamos que o próprio Deus habita dentro de nós. Se Deus habitar no nosso coração, nós seremos capazes de produzir bom fruto. Mas se nós não termos Deus morando na nossa vida, se não tivermos Deus vivendo em nós, nós não podemos produzir bons frutos. Nós precisamos produzir bom fruto. E só podemos produzir esse bom fruto se estivermos em Deus. Jesus diz, como eu disse, em Mateus, ou seja, em João 15, que nós precisamos produzir bom fruto. Nós precisamos produzir. E nós só produziremos se estivermos em Cristo Jesus. Então não é pela frequência de a gente vir ou não à igreja. É claro que é bom vir à igreja. É necessário vir à igreja. Hebreus diz que não podemos abandonar a nossa congregação. Mas isto não é o suficiente. É preciso que a gente demonstre bom fruto diante de Deus. Quando Deus olha do céu para nós, Ele espera de nós vida transformada. O sacrifício já foi feito na cruz. Tudo o que nos resta é revestir-nos de novo homem, que segundo Deus se renova e produzir bons frutos. A semente do Evangelho deve produzir bom fruto lá fora, no trabalho, onde quer que a gente vá. O fruto do Evangelho é o que deve ser demonstrado lá fora. Irmãos, o mundo precisa de nós transformados. Deus quer que a gente seja transformado e Ele espera de nós bom fruto. Sejamos sinceros diante de Deus. Deus conhece o interior de cada um de nós. O mundo pode nos julgar pela aparência, mas Deus conhece o que existe dentro de nós. Enquanto o mundo apenas olha para aquilo que a gente fala, Deus vê aquilo que nós somos dentro de nós. Por isso, o julgamento das pessoas, o que as pessoas falam, pouco importa, comparado ao que o próprio Deus sabe, ao que o próprio Deus vê dentro de nós. O que Deus sabe, o que Deus vê dentro de nós é mais importante do que nós aparentamos ser. Por isso, nossa vida não deve ser uma vida de aparência. Nossa vida não tem que ser uma vida de apenas fazer de conta. Tem que ser uma vida que reflete a essência de Deus. Uma vida que reflete o ser de Deus, o caráter de Deus. Devemos produzir bons frutos. Devemos produzir frutos que vão nos levar para a vida eterna. Este é o propósito principal da morte de Jesus, que nós possamos herdar a vida eterna. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Nós somos frutos da cruz de Cristo. Somos frutos de uma morte feita na cruz por causa de nós. Jesus já produziu esse fruto. E nós também precisamos dar continuidade deste fruto. Precisamos produzir frutos dignos diante de Deus. Nossa vida deve ser o reflexo daquilo que Deus tem por nós, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Cristo fez por nós. Nós devemos revelar isto em nossas ações. Então, a mensagem é muito simples, simplesmente isto. O que há dentro de nós, o fruto revela
o que há dentro de nós. Nós precisamos produzir frutos dignos diante de Deus. Precisamos viver vidas transformadas diante de Deus. Nossa vida, nosso ser, deve refletir aquilo que Deus é. Agora, por que a gente precisa produzir bom fruto? Sabemos que Jesus, Ele já nos deu o ensino sobre isto. Ele mesmo já viveu uma vida que foi exemplar. Por que a gente precisa dar bom fruto? É que se a gente não der bom fruto, Jesus aqui diz na passagem, porque a árvore má que não produz bom fruto, ela é cortada. Se a gente não produzir bom fruto, seremos cortados. E cortar aqui é a condenação ao inferno por toda a eternidade. Se nossa vida, o que há dentro de nós, não for bom diante de Deus, o resultado disto será condenação por toda a eternidade no inferno. Por isso é que nós precisamos dar bom fruto. Por isso é que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e viver uma vida digna diante de Deus. Por isso é que nós precisamos viver vidas transformadas diante de Deus. Porque se a gente não viver a vida que é digna diante de Deus, no final de tudo, nós iremos morrer. E depois iremos ao inferno. E essa vida de nada aproveitará. Morrer e depois ir para o inferno é a pior coisa. Vale a pena se não tivéssemos nascido. Nós temos hoje a chance de voltar para o Pai. Hoje nós temos a chance de permitir Cristo Jesus morar em nossa vida. E o primeiro passo que a gente dá para que a gente possa produzir o bom fruto é confessando a Jesus, descendo a água do batismo, para que possamos nascer de novo. O novo nascimento é o primeiro passo para que a gente dê bom fruto. Enquanto não descermos as águas do batismo, enquanto não recebermos Cristo, ainda não somos considerados filhos de Deus. Por isso precisamos tomar a decisão de descer a água, ser batizado. E depois de batizado, é preciso que nossa vida em contínuo esteja diante de Deus. É preciso que nós possamos viver sempre diante de Deus, sabendo que um dia a gente vai morrer. Sabendo que um dia nós vamos partir. Não vamos viver aqui por toda a eternidade. Um dia esperamos sair. E aquilo que a gente faz, aquilo que a gente semeia, um dia irá colher. Paulo diz: aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso também colheremos. Se a gente semeia o bem, colheremos o bem. Se semearmos o mal, colheremos o mal. Mas o tempo que a gente tem, o processo de sementeira é esta. Onde a gente vai na eternidade é colher aquilo que semeamos em vida. É colher aquilo que plantamos. Toda palavra boa, toda ajuda que a gente prestou, tudo isto vai cooperar para o bem. Mas se o que houver dentro de nós forem coisas más, se o que tiver dentro de nós forem coisas inúteis diante de Deus, o que iremos colher será condenação ao inferno por toda a eternidade. Por isso, enquanto temos tempo, enquanto temos vida, enquanto podemos tomar uma decisão, não podemos adiar isso para mais tarde. Enquanto podemos ser salvos, não podemos deixar isso para amanhã. Amanhã não é certeza. Amanhã não é nosso. Amanhã pertence a Deus. Mas hoje nós temos essa oportunidade. Por isso que Hebreus diz: se hoje ouvir sua voz, não endureça o seu coração, como fizeram os pais na provação. É hoje, não amanhã. Hoje nós precisamos decidir para Cristo. Hoje precisamos tomar uma decisão certa e seguir para a vida eterna e seguir para a salvação. Esta é a mensagem que eu queria aqui transmitir aos irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.